Um coração grato. Pr. Josias Moura. Palavra ministrada pelo Pr. Josias Moura no culto em ações de graças realizado na casa dos irmãos Alexandre e Catiane. Um coração cheio de gratidão. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Introdução. Ao pensar nesta ocasião em que nos encontramos aqui reunidos, Deus me conduziu a falar acerca de gratidão. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio, um favor, etc. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer. A Bíblia dá ênfase à gratidão. Vejamos, por exemplo, a história de Lucas 17:11. Nesta passagem, Jesus estava a caminho de Jerusalém, com a data da crucificação se aproximando. Ao passar entre a Samaria e a Galiléia, se aproxima de uma aldeia cujo nome não se registra. E fora desta aldeia, 10 leprosos acampados em tremendo abandono e vergonha. Claramente 9 destes leprosos eram judeus, e um era samaritano. Ora, os judeus daquele tempo nem encostavam nos samaritanos, muito menos viviam com eles. Mas aparentemente, o sofrimento incomum destes 10 os juntara na dor que compartilhavam. Se você já estudou sobre a lepra, então consegue imaginar em que condições sórdidas eles viviam. Eram obrigados a viverem num acampamento longe da cidade. A lei exigia que os leprosos ficassem à distância de pelo menos 100 metros dos não enfermos. Quando passava alguma pessoa, os doentes tinham de gritar: impuro, impuro. Dependendo da duração da lepra, uns tinham perdido dedos das mãos, dos pés, orelhas, dentes, braços, nariz. A pele possuía lesões e estava podre, e o mau cheiro e o aspecto eram insuportáveis. Estes homens mendigavam, pediam e ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar. Provavelmente viviam do lixo. Porém, o que mais atormentava estes leprosos era a lembrança dos queridos que tiveram de abandonar quando o sacerdote os declarou imundos. Eles perderam esposas que os amavam, filhos adoráveis que brincavam com eles. Perderam lares, carreiras, o respeito e qualquer esperança de serem úteis. Alguns deles, provavelmente haviam sido judeus fiéis, enraizados na tradição da igreja. Contudo, agora estavam acampados fora de uma aldeia sem nome, expostos, num viver de vergonha e sofrimento inexprimíveis. Eu pego por aqui, meu caro colega. Continuando, e ali fora da cidade, aqueles homens encontram Jesus e começam a implorar por ajuda. Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentar ao sacerdote, pois só o sacerdote poderia declará-los puros. No caminho eles observam que um milagre havia acontecido. Entre eles havia um samaritano. Quando este samaritano percebe que tinha sido curado, resolve voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em voz alta. Ao encontrar-se com Cristo, este lhe pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Esta pergunta de Cristo nos revela uma forma errada de muitas pessoas se relacionarem com Deus. Hoje, muitos agem como os 9 que não voltaram para agradecer. Isto me faz perguntar por que aqui, em cada geração, há um remanescente que corre atrás de Jesus cheio de ações de graças? Por que Deus sempre tem um, em meio a 10, que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo, enquanto os outros 90% continuam na rotina? Ele voltou porque queria mais do que a cura, queria mais do que os benefícios físicos ou materiais. Ele voltou porque tinha sede de Deus. Seu corpo estava curado, mas sua alma tinha um grande vazio de Deus, e certamente ele sabia que Jesus era a fonte de água da vida. Ao ser curado, aquele samaritano compreendeu que Jesus não era um homem comum, era o Filho de Deus. Ele percebeu que era mais importante ir novamente ao encontro de Cristo do que ao encontro de um sacerdote judeu que provavelmente o receberia com preconceito. E por isso, ele volta para adorá-lo, agradece-lo e suprir sua alma com alimento espiritual e salvação eterna. Julgamos a estes 9 porque erraram em não voltar. Mas nossa tendência é parecida em muitos momentos com o comportamento deles. Procuramos a Deus para obter dele suas bênçãos,
E muitas vezes não o procuramos para exercitar relacionamento com Ele por meio da oração e do conhecimento da Sua palavra. Às vezes, erramos porque procuramos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar, e não por aquilo que Ele é.